cariños! Hola, mis amores! ¿Cómo están? Estoy acá más una vez para hablarmos espanhol. E tu, já hablas espanhol? Poquito? E aí, gente, estão prontos para falar mais um pouquinho de espanhol? Para aprender mais um pouquinho essa língua tão linda, tão romântica, tão gostosa de ouvir nos ouvidos? Olha, a nossa aula está, repleta de coisas boas hoje. Então, nem vou ficar falando muito, senão, eu não paro mais. Vou deixar para falar da nossa aula. E antes de começarmos, vamos lá baixar o nosso telão. Isso aí! E estou aqui, vamos lá dar esse zoom maravilhoso e começar com a agenda da nossa aula de hoje, né, gente? O que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos trabalhar os sufixos, vamos trabalhar os prefixos negativos. Eita, lá vem essa professora cheia de gramática. E olha, gente, essa aula é cheia mesmo, vocês têm que prestar bastante atenção, que são muitos detalhezinhos, coisinhas simples, mas que fazem muita diferença. Vamos falar... Quase que não sai. Continuando com a gramática, nós vamos falar do uso do você na Argentina e em alguns outros países. O livro que vamos ver hoje, paramos ali com o nosso Gabriel Garcia Marques e vamos para outro maravilhoso, que é o Pablo Neruda. E já que vamos falar de você na Argentina, nada melhor do que falarmos um pouquinho também da Argentina. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula de hoje. O que são os sufixos, galera? O que são sufijos? Sufijos também temos na nossa língua aí bastante, né? Na nossa língua portuguesa. Eles estão aí nos textos constantemente e a gente às vezes nem para prestar atenção. Mas os sufixos nada mais são do que morfemas, ou sejam ali algumas palavras, né, que servem para compor uma outra palavra, um acréscimo para compor uma outra palavra, que vai ser agregado à raiz ou tema central de uma palavra mãe. Para acrescentar ou determinar ou completar o sentido ou significado. Então, ele vai pegar a palavra mãe, por exemplo, taça, aqui no nosso quadro. Nós temos ali, eu vou colocar em branco para que vocês possam ver melhor. Temos taça aqui. E de taça, nós colocamos um sufixo, ita, e ficou tacita. Uma taça normal, uma xícara normal, xicrinha, xicarazinha ou xicrinha, não sei como vocês falam, mas aqui é a xícara, taça é xícara e xicarazinha ou xicrinha, a tacita. São partículas, ou seja, pequenas palavras, pequenos morfemas que nós acrescentamos ao final de uma palavra para completar ou modificar seu sentido ou significado, podendo modificar tanto a categoria gramatical a qual ela pertence, como também totalmente a palavra, ou continuando na mesma categoria, porém exemplificando outro objeto, outra característica. Eles podem ser transformados, por exemplo, de substantivo, transformar um substantivo em um adjetivo, ou um verbo, ou um substantivo em um verbo, como eu acabei de falar. Que a gente vai ver aqui nesse quadro agora. Olha só o que nós temos. Este pastel é muito saludable, pero lo más importante es elaborarlo con mucha dulzura. Solo con el cariño podréis alcanzar la maestría que qualquer diretor de uma reposteria necessita. Então, nós temos saludable, que vem de saudável, que vem de saúde, que vem de saudável é ótimo, né? Saludable, a tradução é saudável. Saludable vem de saúde, saúde. Dulzura, que vem de dulce. Reposteria, que vem de reposter.
Então, nós temos alguns tipos de sufixos. Os substantivos, que são derivados dos verbos, substantivos derivados de adjetivo, profissões, funções ou instrumento, nomes de conjuntos ou agrupamentos, sufixos para formar adjetivos e sufixos para formar verbos. Então, nós vamos ver cada um deles agora. Primeiro, eu sei que está pequenininho, mas é porque a gente precisa, são muitos, então eu precisava mostrar para vocês, mas vamos tentando aí ver e eu vou falando cada um deles para vocês irem identificando e se encontrando. Os substantivos derivados de verbos são aqueles que formam a partir de um verbo. Então, ele é um verbo e ele vai se transformar em substantivo, dando nome à ação e efeito a esse verbo. Por exemplo, o sufixo ada, abofetar, que é o verbo abofetar, dar um tapa, não uma bofetada, vai bofetada. Apunhalar, verbo apunhalar, punhalada. Então, a gente pode ver que eu usei o ada nos verbos e ele transformou esse verbo em um substantivo. Ado, afeitar, que é se enfeitar, afeitado. Revelar, revelado. A mesma coisa e a mesma regra acontece em língua portuguesa. O uso do verbo, por exemplo, o verbo revelar, se eu colocar o sufixo ado, revelado, ele se transforma de um verbo para um substantivo. Arre, aterrissar, aterrissarre, tatuar, tatuarre, aprender, aprendizarre. Então, são verbos que se transformaram em substantivo. Sion, para verbos terminados em AR, ER e IR. Grabar, gravación. Consumir, consumición. Distribuir, distribución. Dicción, para verbos acabados em decir. Contradecir, contradicción. Decir, dicción. Ducción, para verbos acabados ou terminados em docir. Conducir, conducción. Deducir, deducción. Producir, produção. Dura, para verbos acabados em AR, ER e IR. Salpicar, salpicadura. Torcer, torcetura. Investir, investidura. Ección, verbos acabados em errir, irrir, errer. Elegir, elección. Corregir, corrección. Proteger, protección. Epsión, verbos acabados em cibir. Recibir, recepción. Percibir, percepción. Ido, verbos acabados em AR. Chilar, chilido. Zumbar, zumbido. Ladrar, ladrido. Guión, verbos acabados em sar ou unir. Expressar, expressão. Reunir, reunião. Miento, verbos acabados em AR. Verbos acabados em AR. Crescer, AR, ER e IR. Crescer, crescimento. Seguir, seguimiento. Casar, casamento. Ência, AR, ER e IR. Concordar, concordância. Tender, tendência. Persistir, persistência. On, verbos terminados em AR. Empurrar, empurrón. Resbalar, resbalão. Abofetear, bofetão. Lembre-se que tem aqui abofetear e abofetar. Então, tem duas palavras diferentes. Inscripción, verbos acabados em escrever. Describir, descripción. Transcribir, transcripción. Scission, verbos acabados em poner.
posicionar, posición. Componer, composición. E sion para verbos acabados em ceder, cluir, dir, me, ter, mitir, ender, primir, tir. Suceder, sucesión. Concluir, conclusión. Expandir, expansión. Cometer, someter, sumisión. Dimitir, dimisión. Ascender, ascensión. Imprimir, impressão. E convertir, conversão. O que é importante, gente? São muitos verbos, são muitas regrinhas, como eu falei para vocês. A gente tem que prestar bastante atenção e é muito importante que vocês tenham esse quadrinho no caderno de vocês e os demais quadros que nós vamos ver hoje também. Temos um outro aqui, menor um pouco, que são dos substantivos que vieram de adjetivos, derivados de adjetivos. São aqueles que se formam a partir de adjetivos, substantivando-os, transformando-os em substantivos. O dade e o tade, substantivos abstratos, então são substantivos abstratos, por exemplo, humilde, humildade, malo, maldade, leal, lealtad, sucio, suciedade. Habilidade, para adjetivos acabados em ble. Amable, amabilidade. Estable, estabilidade. Culpable, culpabilidade. Edad, para adjetivos bissílabos, acabados ou acabados em io e a. Então, dissílabos que são acabados em o ou acabados em io e a. Breve, brevedad. Nuevo, novedad. Notório, notoriedade. Era, quando ele estiver falando de adjetivos que são de estado físico ou de defeitos. Borracho, borrachera. Sordo, sordera. Ciego, cegueira. Heria, ação com sentido pejorativo. Tonto, tonteria. Holgazán, holgazaneria. Para substantivos abstratos. Sencillo, sencillez. Tímido, timidez. Brillante, brillantez. Substantivos abstratos também. Bello, belleza. Triste, tristeza. Grande, grandeza. Ia, para situação ou estado de ânimo. Alegre, alegria. Lejano, lejania. Cercano, cercania. Ida, para adjetivos acabados em o, al, il, ar, osso, ivo, ou vogal acentuada, mais ico, vogal tônica z. Ingênuo, ingenuidade. Actual, actualidade. Ágil, agilidade. Familiar, familiaridade. Luminoso, luminosidade. Activo, actividade. Público, olha aqui, acentuado, publicidade. Capaz, que termina com z, capacidade. Ismo, para doutrina, sistema ou movimento. Social, socialismo. Individual, individualismo. Puritano, puritanismo. Ência, adjetivos acabados em ante, que vai acrescentar ânsia. Ou os adjetivos acabados em ente, iente, que vai se acrescentar ência. Ou acrescenta o a, ou acrescenta o e. Ignorante, ignorância. Elegante, elegância. Importante, importância. Permanente, permanência. Dependiente, dependência. E, por último, substantivo derivado de adjetivo, ura, para qualidades. Amargo, amargura. Blanco, blancura. Fresco, frescura. Mais ainda, sufixos. Profissões, funções ou instrumentos. Palavras que se formam a partir de sufixos que podem ter tanto sentido de substantivo ou um adjetivo. Dor, profissões e condições. Apresentador, trabalhador.
Dero, profissões ou instrumentos. Panadeiro, colhadeiro, fregadeiro. Ero, profissões, ocupações ou utensílios. Parteleiro, porteiro, sineiro. Siniceiro. Ista, profissões e condições. E partidário também. Oculista, pensionista, europeísta, optimista. Nomes de conjuntos ou agrupamentos. Ado, agrupamento de pessoas com a mesma qualidade. Alumnado, professorado. Ário, conjunto de pessoas ou coisa. Bensidário, dicionário. Ia, para coletivo, cidadania, livraria. Ero, para utensílios. Perchero, llavero. Árvores de fruta. Melocontero, lugar onde tem algo muito abundante ou muitas coisas. Basureiro, hormigueiro. Eria, para comércio ou estabelecimento. Panaderia, carniceria. Pluralidade, palavreria, chiquilheria. Condição moral ou sentido pejorativo. Padenteria, holgazaneria. Sufixos para formar adjetivos. Então, eu vou usar um sufixo para formar um adjetivo nele. Hable, verbos acabados em AR, para receber a ação do verbo. Transporte, transportable, realizar, realizável. Áceo, semelhança. Violeta, violáceo, quase que não sai. Rosa, rosáceo. Gris, grisáceo. Aco, pertencente a. Polícia, policíaco. Mania, maníaco. Al, para relação. Semana, semanal. Cultura, cultural. Âneo, relação ou pertencimento. Cultis, cutâneo. Instante, instantâneo. Ante, verbos terminados em AR, antigo particípio do presente. Agobiar, agobiante. Ário, relação. Puerto, portuário. Banco, bancário. Ente ou iente, verbos terminados em ER e R, antigo particípio. Absorver, absorvente. Depender, dependiente. Huir, urgir, urgente. Crujir, crujiente. Ento, estado ou semelhança. Amarillo, amarillento. Polvo, polveriento. Érrimo, adjetivos em grau de superlativo. Pobre, paupérrimo. Ible, para verbos com capacidade de receber ação. Temer, temible. Deduzir, deducible. Ico, relação ou pertencência. História, histórico. Folclore, folclórico. Ico, que produz. Terror, terrorífico. Il, relação ou pertencimento. Infante, infantil. Estudiante, estudantil. Servil, servil. Hino, mar, marino. Ismo, grau superlativo. Guapo, guapíssimo. Alto, altíssimo. Ivo, tendência. Instinto, instintivo. Llamar, llamativo. Iso, semelhança ou propensão. Correr, corrediço. Enfermo, enfermiço. Osso, abundância. Talento, talentoso. Ambição, ambicioso. Medo, medroso. E por último, para terminar os sufixos, quase que a gente não termina, hein, gente? É muita coisa. Temos os que são para formar verbos. O ear, repetição. Broma, bromear. Párpado, parpadear. Hoja, orrear. Ser, transformação ou estado ou mudança de estado. Noche, anochecer. Loco, enlouquecer. Flor, florescer. E ficar, fazer ou converter algo em algo. Intenso, intensificar. Idêntico, identificar. Piedra, petrificar. E por último, içar, dar como resultado. Escuela, escolarizar. Matiz, matizar. Impermeable, impermeabilizar. Atenção! Os gentilícios, ou seja, os nomes dado a quem nasceu em determinado local, ou os adjetivos pátrios
são adjetivos que formam a partir do nome de países, cidades ou regiões, acrescentando determinados sufixos. Por exemplo, Brasil, brasileiro. Existem ainda mais outras listas de sufixos, mas a gente não vai se aprofundar tanto mais. Eu trouxe para vocês mais para vocês conhecerem e também para que vocês tenham em seus cadernos, para que quando aconteça, vocês saibam a que ele está se referindo. Agora nós temos os prefixos negativos. Falamos de sufixos, vamos para prefixo. Agora a gente vai falar menos, tá? Os prefixos, galera, estão presentes em praticamente todo o texto que a gente lê ou interpreta. É formado pelas duas palavras pré e fixo, que é antes e fixo. Se diferenciam do sufixo porque eles vão se referir justamente àqueles elementos gramaticais que são colocados ao final de uma palavra, também modificando o seu significado, enquanto que o sufixo ele coloca no final da palavra. Tanto os prefixos quanto os sufixos são termos sem autonomia. Por quê? Porque eles precisam de um complemento, eles não têm autonomia, eles não têm um significado sozinho, se não tiver um complemento. No espanhol, os prefixos negativos são os seguintes: an, ante, des, de ou dis, in com M ou in com N e o contra. O an, ele significa contrário de, por exemplo, atípico, anormal. Ante, ele vai significar contra, antissistema, antigripal. O des, de e dis vai significar oposto ou privativo, desleal, decrescimento, discontínuo. O in vai ser o contrário de também, igual o an. Ilícito, impossível, inutilizar. E o contra, ele vai significar também o contrário de. Só que a gente tem que lembrar que se ele estiver sozinho, contra, ele não é um prefixo. Ele é uma palavra, ok? Uma palavra normal, ele é uma sentença ali normal. Mas se ele estiver com outra palavra junto, aí ele é um prefixo. Por exemplo, contra-ataque, contrapartida. Lembrando que em espanhol nós não separamos por hífen aqui, igual na língua portuguesa, tá? Não existe esse hífen, então fica tudo junto. E é provável, gente, que o des, ele seja o prefixo negativo por excelência, ou seja, é o prefixo negativo que mais tem palavras derivadas dele, que vem acompanhada dele, pois ele permite a criação de um grande número de palavras que denotam ações, situações ou propriedades opostas, negativas, às expressadas pela base. Quando participa na formação de substantivo, esse prefixo é interpretado com sentido negativo. Já com o verbo, ele vai indicar ausência, né? Por exemplo, aqui, leal é um adjetivo, ou é um substantivo, leal. Quando ele vem com des na frente, é o quê? É negativo, é uma pessoa que não é leal, é desleal. Aqui o verbo crescer, crescimento. Quando ele vem com o de na frente, ele vai dizer que é a ausência. Então, decrescimento é o que não está crescendo, é a ausência de crescimento. Ok? Tá tudo beleza até aí? Eu falei que o prefixo ia ser mais rápido, né? Então, ele foi assim bem mais simples, mais rápido, para que a gente possa entrar agora em um outro assunto tão importante quanto. Eu sei que a aula ela ficou um pouco cansativa, eu conheço vocês, eu sei que vocês quase quiseram dormir na minha aula, né? Mas bora acordar, gente, bora acordar, menino, bora acordar, menina, e vamos falar agora do uso do voceu. É algo super interessante, gente, porque ele é totalmente diferente do uso em todos os outros países latinos. A Argentina é quem mais usa o voceu. Então, vocês vão ver agora o que significa esse tão temido e tão falado voceu. Vamos ver lá na nossa tela grande. É quando nós usamos o pronome de segunda pessoa do singular, vós, ao invés de tu, conhecido como tutear na língua castelhana. É quando eu não vou usar o tu eres, tu comes, eu uso o vós. É igual como se fosse o você da nossa língua portuguesa.
Ele é um pronome, gente, usado como primeira forma da segunda pessoa do singular na região da Prata, centro e sudeste da Argentina e do Uruguai. Também é usado no Paraguai, na Guatemala, em El Salvador, na Nicarágua, em Honduras, na Costa Rica e em boa parte da Bolívia. Porém, o uso mais frequente é na Argentina e nessa região aí do Uruguai. Ele é utilizado na escrita apenas na Argentina. Na escrita, porque nesses outros países, eles utilizam na fala o uso do vos. Mas na parte escrita, para escrever textos, escrever notícias, escrever tirinhas, escrever qualquer coisa, ele é usado só na Argentina e no Uruguai. Inclusive, ele já faz parte da norma culta da Argentina desde 1982. Por quê? Porque nos outros países só pode ser usado o vosseu para uso informal, para o uso coloquial, o uso do dia a dia, como se fosse ali uma gíria. Mas na Argentina, desde 1982, a Academia Argentina de Letras aceitou como legítimo e conferiu prestígio em todas as camadas sociais o uso do vós. Então, ele passou a ser aceito como norma culta. Então, os textos oficiais argentinos já são utilizados com o vós ao invés do tu. O vós, ele usa a mesma estrutura gramatical do tu. E os verbos que o acompanham nas frases quase sempre vão ser conjugados assim como conjuga o tu. Então, vai ser muito parecido. Existem algumas exceções que a gente vai ver. Mas olha aqui, ó, o nosso exemplo. Vos hiciste um buen trabajo. Tu hiciste um buen trabajo. Então, o verbo hacer, ele ficou o mesmo. Ele fica a mesma coisa, só muda ali o vos ao invés do tu. No entanto, como eu falei para vocês, existem as exceções. Que exceções são essas? São com os verbos no presente do indicativo e no imperativo afirmativo, que vai acontecer essa mudança. Como é que vai acontecer, galera? No presente do indicativo, a gente tem que observar que essa regra ela é super simples e vai ajudar você na realização da conjugação. Então, presta bastante atenção, porque você vai encontrar lá mais na frente muitos textos com esse uso. E também você vai poder utilizar em atividades, em outros momentos, e você já vai saber como colocá-lo. Então, o vosseu, no presente do indicativo, é necessário a gente remover o i da forma vosotros, lembrando que o acento deve ser mantido. Ou seja, o verbo beber para o vosotros é bebeis, vosotros bebeis. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós outros bebemos, vosotros bebeis. Eu vou tirar o i e vai ficar bebês. Então, esse bebês é que vai ser o meu vos bebês, o uso do meu vos. O tu, como eu conjuguei para vocês agora, é tu bebes um vaso de leite. Mas na Argentina, vos bebês um vaso de leite. No imperativo nós vamos pegar o verbo conjugado na segunda pessoa do plural, que é o vós outros de novo, vamos remover o de e vamos acrescentar acento na última vogal. Por exemplo, tu hablas muy rápido. E o hablar fica hablad. Hablad. Vosotros hablad. No imperativo afirmativo. Então, eu vou tirar o de e vou acrescentar um acento. Vos habla muy rápido. Eu trouxe para vocês uma tirinha da Mafalda. Do Gaturro, com o uso do vosseu. Ser cool para que te quieran. Ser alta y flaca para que te quieran. Ser adinerado para que te quieran. Ser exitoso para que te quieran. Relájate. Sé vos. E aí te amarão. Seja você mesmo para que todos
te amem. Não precisa ser descolado, alto, magro, ter muito dinheiro, ter muito êxito na vida. Não, gente. Seja você e assim serás amado. O uso do voceu, vale lembrar que os demais tempos verbais, os verbos são conjugados normalmente e o vós é a conjugação do verbo não irá mudar, ou seja, você vai pegar a mesma conjugação do tu e vai colocar no vós. O vós, assim como tu, é usado para tratamento informal. Para tratamento formal devemos usar os te ou os tedes, mas na Argentina nós já utilizamos o vós na norma culta. Há 3 tipos de voceu. O prenominal e verbal ou absoluto, que é o pronome vós, mais a forma verbal própria, vós tenés, usado na Argentina, Paraguai e em grande parte do Uruguai. Como pronome mais a forma verbal que corresponde ao tu, vós tienes, que vai ficar igualzinho tu. E o verbal, pronome tu, mais as formas verbais você antes, tu tenés. Então, são algumas formas que você pode encontrar. Nem sempre o vós aparecerá na frase. Pode ocorrer simplesmente que o verbo seja conjugado, como se conjuga no voceu, como faz a tirinha da Mafalda a seguir. Então, você pode observar que o verbo a ser não vai aparecer vós haces. Vai só aparecer o haces. Que passa, Miguelito? Que haces aí abaixo? Tenho medo del impuesto a todo. Olha só, o haces aqui não precisou tá o vós, mas a gente já sabe que ela está se referindo ao tu, que é o Miguelito, é o irmão dela. Se ela está se referindo ao tu, seria o vós, que é o uso do voceu. Certo, gente? Tá tudo tranquilinho aí? Tá tudo beleza? Podemos continuar? Vamos continuar agora saindo um pouco da gramática, vamos dar aquela respirada assim, ó, bem funda. Pronto, saímos da gramática e vamos passar agora para a parte da nossa literatura, conhecendo um pouquinho da literatura espanhola, e hoje nós vamos falar bem rapidinho sobre um livro do Pablo Neruda. Então vamos lá dar uma olhadinha. El Crepusculário, do Pablo Neruda. Segundo José Eduardo de Grazia, em palavras de apresentação ao Crepusculário, Pablo Neruda, LIPM Pocket, que é o nome da editora, né? Então, esse José Eduardo de Grazia, ele fez uma apresentação nesse livro dessa editora falando do Pablo Neruda. Nascido no Chile, levou uma vida de apreciação. Nefali Ricardo Reis Bossalto, nascido no Chile, levou uma vida de apreciação da natureza e o amor que dedicou à mulher querida. A obra Crepusculário é uma coletânea de poemas escritos por aquele que passou a ter o nome conhecido na literatura como Pablo Neruda. Porém, o nome dele de nascido, Neftali Ricardo Reis Bossalto. Crepusculário foi produzida quando se encontrava o poeta nas faixas dos seus 16 aos 19 anos de idade, onde ele escrevia de 2 a 5 poemas por dia. Então esse é um dos livros de poema do Pablo Neruda. O Pablo Neruda ele escreveu muito romance, muitas novelas, mas ele se dedicou muito mais aos poemas que ele dedicava e ofertava à sua amada. Então ele é um cara super romântico que sempre estava escrevendo. E desde aí da sua época, da sua adolescência, da sua juventude, da sua tenra idade, ele vem escrevendo vários poemas. E, finalizando, vamos falar um pouquinho da Argentina, que é considerada a república mais europeia da América do Sul, com a maioria dos argentinos sendo descendentes de espanhóis e outros colonos europeus. A cultura argentina moderna tem sido grandemente influenciada por essa população imigrante, mas com um toque sul-americano. A paixão latino-americana é combinada com o estilo de vida cosmopolita europeu. O caráter de Buenos Aires, a capital cultural, tem origem em sua alta proporção de descendentes europeus, além de sua imitação da moda, arquitetura e design europeus. Então, os nossos gran hermanos têm aí um sangue europeu vivo e que pode ser visto em sua arquitetura, em sua arte, em sua cultura.
leitura. Essas são as referências bibliográficas da aula de hoje. Nós nos vemos daqui a pouquinho na revisão, galera. Um grande beijo para vocês e hasta pronto!